Comentário de mau gosto sobre massacre em São Paulo causa confusão em escola aqui em Manaus. Aulas chegaram a ser suspensas. Gripes provocam mortes e confusão. Está difícil saber qual é a mais grave. Termina nesta sexta-feira o prazo para o pagamento da cota única do IPTU. No futebol, Faz Tiranduba empatam e dividem terceira colocação no segundo turno do Campeonato Amazonense. E ainda os 150 anos de história de uma das mais tradicionais instituições de ensino do Amazonas. É o que você vê agora no A Crítica na TV. Bolsonaro anunciou agora há pouco o envio das vacinas contra o H1N1 aqui para o Amazonas. Ao vivo, a repórter Paloma Mendonça traz as informações. Oi, Paloma, quando as vacinas devem chegar ao estado? Boa noite para você. Boa noite, Nayandra. Boa noite a todos que nos acompanham pelo A Crítica na TV. Olha, ele disse no anúncio que as vacinas devem chegar na segunda-feira ou até mesmo neste fim de semana, que gestantes e crianças pequenas já estejam vacinadas, crianças pequenas e gestantes que fazem parte do grupo de risco. Ele anunciou ainda, junto ao ministro da Saúde, Henrique Mandetta, que pelo menos 1 milhão de vacinas devem chegar aqui nos postos do Amazonas, pelo menos 1.500 postos. A gente sabe que o Amazonas vive um surto de gripe H1N1, subiu para 96 o número de pessoas infectadas pela influenza A, de acordo com um boletim epidemiológico que foi divulgado pela Fundação em Vigilância em Saúde. Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, disse ainda que essas vacinas vão ajudar a controlar essa crescente no número de mortes pela gripe aqui no Amazonas. Olha, no último dia 25 de fevereiro, o governador do estado, Wilson Lima, disse que já tinha uma negociação para a antecipação da campanha nacional para março, ao invés do mês de abril. O vice-governador e secretário de Saúde, Carlos Almeida Filho, falou agora há pouco sobre a chegada da vacina de combate ao vírus H1N1 no calendário de vacinação do estado. Pelo menos 150 mil pessoas devem receber essas vacinas. Nayandra, volto com você. Tá certo. Paloma, muito obrigada pelas suas informações. A Paloma aí trazendo então detalhes sobre o envio das vacinas contra o H1N1 aqui para o Amazonas. Finalmente elas vão chegar à rede pública. E mais detalhes sobre esse assunto você acompanha no Manhã no Ar, na edição desta sexta-feira, e também agora mesmo no portal acritica.com. A gente segue por aqui porque um dia depois do massacre em uma escola de Suzano, no estado de São Paulo, um aluno sugeriu que a tragédia poderia ocorrer no IEA. O comentário de mau gosto deixou pais e alunos do colégio em pânico nesta manhã. A todo momento, os pais chegavam na escola em busca de notícias dos estudantes. Muitos saíram do trabalho e foram até a instituição que fica no centro da cidade. O rapaz me informou que estava tudo tranquilo, que tinha sido só uma brincadeira de uma aluna, né? Mas que já tinha sido resolvido, né, a situação. Que se eu quisesse deixar ele, eu deixasse até o horário normal de aula. Eu, como mãe, eu me coloquei no lugar das mães de São Paulo. E agora eu ver prestes a acontecer com a minha filha. É um sentimento repugnante. A confusão começou quando um aluno do segundo ano do ensino médio enviou uma mensagem para o grupo da turma dizendo que seria legal se acontecesse uma chacina parecida com a de Suzano, no estado de São Paulo, onde 10 pessoas morreram. Um dos alunos postou o vídeo que está circulando na internet com aquele massacre que houve ontem lá em São Paulo. E um segundo aluno, ele comentou, aprovando, de forma enaltecendo a ação dos assassinos. E aí todo o resto da classe se posicionou de forma contrária a ele. E aí houve um breve bate-boca e ele acabou se posicionando dizendo que gostaria de ver isso acontecendo e tal aqui na escola. Dentro da escola, os pais foram direcionados para um auditório para encontrar os filhos. Muitos alunos saíram desesperados. Por conta dessa confusão, nessa quinta-feira, as aulas foram suspensas aqui na escola. Segundo a SEDUC, esse aluno que teria enviado a mensagem deve ser acompanhado por psicólogos. E nos próximos dias, novas medidas vão ser tomadas para garantir a segurança nas escolas da cidade. Sábado, nós iremos fazer uma reunião de emergência com todos os gestores da capital, com os seus coordenadores e também com a presença
do secretário adjunto da Casa Militar, para estar conosco, favorecendo comunicações para reforçarmos a segurança nas escolas. Gente, olha só que absurdo. E um estudante de outra unidade de ensino foi detido hoje pela polícia depois de fazer suposta apologia à tragédia em Suzano. Ele foi identificado como Alexandre Gonzaga, de 19 anos, que, segundo a Polícia Civil, postou uma foto usando bandana de caveira e escreveu na legenda "Indo para a escola amanhã". A conclusão foi que ele estaria se referindo ao atentado de Suzano porque um dos assassinos também usava uma bandana de caveira no rosto. Alexandre Gonzaga é aluno do 2º ano da Escola Estadual Professor Sebastião Augusto Loureira Filho, que fica no bairro Nova Cidade, na Zona Norte. O rapaz negou que a intenção da postagem se referia à tragédia. Alexandre Gonzaga confessou ser usuário de droga e que não avaliou a repercussão da postagem. Veja o que foi notícia hoje no norte do país. O empresário José Wallace Barbosa da Silva, que foi preso durante uma operação em São Paulo da Polícia Federal, foi solto pela Justiça. A decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e o empresário vai aguardar o julgamento em liberdade. José Wallace foi alvo da Operação Zaragata, que apura desvios de recursos públicos do transporte escolar estadual, e foi deflagrada em dezembro do ano passado. A esposa, a deputada estadual Ione Pedroso, também chegou a ser presa, mas agora cumpre prisão domiciliar. De Boa Vista, Débora Menezes. Um filhote de baleia de aproximadamente 350 quilos ficou preso em um banco de areia na praia de Marieta, em Salinas. Isso foi causado pela maré baixa. Os moradores viram a situação e acionaram o corpo de bombeiros. Os militares, com a ajuda dos próprios moradores, com a ajuda de uma prancha e de uma corda, conseguiram levar o animal de volta para o mar. Foi necessário cerca de 30 minutos porque a baleia estava bastante cansada. E depois disso, ela foi devolvida para a natureza. De Belém, Flávia Araújo. Subiu para 96 a quantidade de pessoas infectadas pelo vírus H1N1 aqui no Amazonas, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. No entanto, o número de mortes está estagnado. Por enquanto, foram 24 aqui no Amazonas. 20 só na capital, 2 em Manacapuru, uma em Parintins e outra em Itacoatiara. Os profissionais da saúde dos setores público e privado estão recebendo treinamento para melhorar o atendimento às vítimas de H1N1. De Manaus, Fred Rocha. A gente segue falando de saúde porque vem preocupando, cada vez mais as mortes provocadas por síndromes respiratórias agudas graves, como H1N1 e o vírus sincicial respiratório, que já mataram aí 30 pessoas aqui no Amazonas. Outro problema é a dificuldade que muita gente sente em saber diferenciar essas gripes de um simples resfriado. Os sintomas são praticamente os mesmos: tosse, febre, dor na garganta e no corpo, coriza. Mas o que pode começar como um simples resfriado pode evoluir para um caso de síndrome respiratória aguda grave. Os de maior incidência atualmente são o vírus H1N1 e o sincicial respiratório. Nos dois casos, os sintomas se agravam rapidamente, com febre acima dos 38 graus e dificuldade para respirar. Os sintomas do resfriado são mais brandos e o tempo de duração da doença é um pouco mais curto. A influenza não, a gripe vai cursar com maior gravidade, com febre mais alta, com intensificação das dores, principalmente dores de cabeça, dores pelo corpo. Nesses casos, é necessário se buscar de imediato atenção médica. Entre as síndromes respiratórias agudas graves, o tipo H1N1 é o que tem causado mais mortes. O número de óbitos já chega a 24 em todo o estado. Mas por que essa doença se apresenta de forma tão letal? Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, o vírus que circula atualmente é o mesmo que circulou em 2009, quando foi registrado um surto de gripe suína. Lá em 2009, nós não tivemos uma grande epidemia por H1N1. Nós só registramos 118 casos. Então, a nossa população ela está muito vulnerável, muito suscetível a esse vírus.
No caso do vírus sincicial respiratório, é preciso atenção especial com as crianças. Bebês prematuros e recém-nascidos têm maior probabilidade de contrair a doença. Porque essas crianças não têm o sistema imunológico bem desenvolvido e o vírus sincicial, ele se aloja nas pequenas árvores chamadas bronquíolos no pulmão, causando uma inflamação muito intensa e levando ao agravamento muito rápido dessas crianças. Ainda segundo a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, das 24 mortes por H1N1 e das 6 pelo vírus sincicial respiratório, 80% tinham como fator agravante doenças crônicas como hipertensão e diabetes. Por isso, precisam redobrar os cuidados. Lavar frequentemente as mãos, usar álcool gel, evitar tossir, espirrar nas mãos, usar a curva do antebraço para poder evitar contaminar outras pessoas. Se você estiver gripado, use máscara, porque é uma barreira mecânica que evita que você espalhe o vírus para outras pessoas. Se você estiver perto de alguém gripado, use máscara, que aí você se protege e evita ser contaminado. Agora, atenção contribuintes, porque termina amanhã o prazo para o pagamento da cota única do IPTU com desconto. Depois disso, o pagamento vai ter de ser parcelado. E a meta da Prefeitura é arrecadar com o Imposto Predial e Territorial Urbano mais de 300 milhões de reais. Antônio Carlos se programa todos os anos para pagar o IPTU. Dessa vez, ele vai aproveitar o desconto na hora do pagamento. Economizando um pouco todo mês, ter o desconto de 15%. Essa sexta-feira é o prazo final para quem pretende pagar a cota única do imposto e também é o dia do vencimento da primeira parcela. E coloque o carnê para quem optar pagar parcelado no local visível para ele não esquecer de pagar no decorrer do vencimento das parcelas. A meta esse ano é arrecadar 235 milhões de reais e até agora mais de 36 mil contribuintes preferiram pagar o valor integral do imposto, tudo isso para receber o desconto no IPTU. São cerca de 77 mil imóveis inscritos. Este ano, os contribuintes têm a opção de pagar o IPTU também no crédito. E os inadimplentes podem pagar multa e juros. Contribuinte que atrasa, por exemplo, 5 anos com o pagamento do IPTU, essa dívida pode praticamente dobrar, porque 1% ao mês, 5 anos são 60 meses, só de juros de mora é 60%, mais 20% de multa de mora. E ainda custas judiciais, honorários advocatícios, ou seja, a dívida se transforma numa bola de neve que vai perturbar, com certeza, a cabeça de quem está devendo. E os carnês do IPTU já foram enviados pelo correio para as residências, mas quem não recebeu pode tirar a segunda via no site da Secretaria de Finanças. O contribuinte também pode tirar dúvidas pelo telefone 156. No outro bloco tem futebol. Faz e Iranduba empatam no segundo turno do Campeonato Amazonense e ainda mais de 60 animais silvestres foram resgatados só nos 2 primeiros meses deste ano. É daqui a pouco, agora 7h28, a gente volta já. A Crítica na TV.